eu acho que acontece, o que eu achei interessante, é porque a Mafê lembrou dessa coisa do Congresso Inimigo do Povo, o que eu achei interessante foi como tudo se costurou, Sim. né? Porque estava se esperando essa questão da IOF sair. O Haddad, fazendo aqui uma recapitulação rápida, né? O Haddad anunciou que já tinha, a gente inclusive, Mafê, a gente conversou quinta-feira passada aqui, eu e Sara, sobre isso, e eu estava, assim, muito perplexa como é que eles combinaram, fizeram uma reunião, depois deram uma coletiva, e 2 dias depois, foi no domingo à noite, e na terça-feira era outra coisa. Ou seja, Hugo Mota não tem palavra. Até essa foi uma das tags, entendeu, que também subiu. Hugo Mota não tem palavra. Porque não tem. Eu até falei assim, gente, se você não tem palavra, então para que a gente vai sentar para conversar? Para fechar alguma coisa? Se você não tem palavra, eu não posso confiar. Sim. Não vou nem perder meu tempo conversando, então. Né? Então, teve isso, eu acho que disso, para as pessoas se tocarem da coisa do Congresso Inimigo do Povo, eu acho que teve uma coisa aí muito interessante, que foi o fato do Haddad e do Lula se colocarem, mesmo assim, sabe, de vir a público e falar o que aconteceu. Não, a gente fez a reunião, a gente fechou tudo, estava tudo fechado, a gente não entendeu. Então, ficou claro para o país inteiro que o Hugo Mota e o Alcolumbre também, né, fizeram ali um acordo e 2 dias depois traíram o acordo. Foi outra tag que subiu também, Hugo Mota traidor, essas coisas todas, né? Então, disso, as pessoas começaram a perceber o banzé rolando, né, para falar no português claro, e aí as tags explodiram nas redes, né, o Congresso Inimigo do Povo, a IA mandando ver, nossa, isso também foi lindo de ver, sabe? A gente vendo que a gente, se quiser, a gente também pode dominar as redes, sabe? Eles sabem, a gente também pode aprender e também saber, né? Eu sempre falo isso quando alguém fala assim, quando eu estou dando aula, né? E eu faço uma proposta de alguém fazer alguma coisa a nível de atuação, né? Que é aula de teatro, vocês sabem que eu dou. Então, que a pessoa fala assim, mas eu não consigo fazer isso não, Xanda. Eu disse, querida, você já está fazendo. Porque às vezes a pessoa já está fazendo e não percebe, né? Não consigo nem andar de bicicleta, né? Você vai andando com a rodinha, um dia a rodinha sobe e você vai embora achando que não consegue andar sem a rodinha. Então, assim, eu acho que a gente percebeu que a gente pode tomar as redes também, aí já veio essa proposta de hoje, né, das ruas, aí pronto, já estava o esquema Congresso Inimigo do Povo, aí já captaram já o 6x1 lá de trás, que também a galera estava contra. Estava em pauta aí juntou com o aumento da conta de luz, aí você vê, né? Aí a população, o povo começou a tomar consciência de que o Congresso realmente é o pior da história, que também foi outra tag que subiu, né? Porque aumento da conta de luz, dá uma palavra que vai fazer uma coisa e não faz. Depois, a escala 6x1, que estava bambo, e aí ele já querendo colocar a escala 7x0, pelo amor de Deus. A gente quer derrubar 6x1 e eles querem colocar 7x0. Quer dizer, o tempo da escravidão acabou. Pelo amor de Deus, né? Então, juntou isso tudo, e aí o tarifaço foi a cereja do bolo. Sabe aquele bolo, assim? Aquele bolo a última gota do copo transbordando. Não, aquele bolo quentinho, gostoso, que está pronto para servir, está com aquela calda assim, aí você fala assim, bom, o que falta nesse bolo para abrilhantar mais ainda? A cereja! Gente, que coisa ótima! Hoje eu escutei, só para eu passar a bola já para vocês, mas eu escutei hoje uma coisa interessante na live do Galãs Feios, né? Porque eu escuto as lives todas, tá, gente? Então, se eu estiver em casa arrumando, como estava hoje, eu vou escutando. Se eu estiver na academia malhando, eu vou escutando no horário o que tem. Se eu estiver dirigindo, eu coloco, eu vou escutando tudo. Vou escutando tudo. Folha, lógico que eu ouço tudo. DCM, eu ouço. ICL, Galãs, vou ouvindo tudo. Aí, o que acontece? Eles falaram, né, que o Eduardo Bolsonaro... gente, é para rir, eu não concordo exatamente, não, mas você sabe como é que eles são, né? O sarcasmo ali impera, eu acho ótimo, maravilhoso.
mas eles falando que o Eduardo Bolsonaro fez mais pela esquerda do que a própria esquerda. Mas resumindo é isso, entendeu? Resumindo é isso. Mas eu queria escutar a Mafê. Foi um tiraço no pé, né? Um tiraço. Eu queria muito aproveitar esse gancho para perguntar para a Mafê o que ela acha de tudo isso que se deu, assim, né? Primeiro, você voltou um pouquinho lá atrás, quando você falou, vamos voltar um pouquinho lá de trás. E aí eu vou te convidar também um pouquinho lá de trás, quando ele vai para os Estados Unidos, vai contar uma história triste lá, de que estamos sendo perseguidos, lá no Brasil tem um ditador, né? Faz todo aquele estardalhaço. E aí tem todo o desdobramento disso, né? E aí começa, então, a enviar carta para o Xandão, pedindo, né, explicação, até chegar no que chegou, nessa carta do tarifaço. E ele se isentando, né? Não tive nada a ver com isso. O que você entende de toda essa história, e depois essa proteção, né, à família, e ele dizendo que é uma vergonha que um ex-presidente passe por esse julgamento e tudo mais, e intervindo nas ações aqui do Brasil, né, na nossa gestão política. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu acho que ficou claro, assim como o Congresso é inimigo do povo, ficou claro que os Bolsonaros são inimigos do Brasil, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele vem há um tempo se consolidando como essa liderança que faz essas amarrações internacionais, em especial nos Estados Unidos, né? Ele é o cara que faz essas relações. E o resultado disso, né? Ele deu uma declaração assim, que eu até vi que os caras fizeram um meme e botaram tipo uma touca daquelas sequestradoras, assim, só com uma touca ninja, assim, nele falando, porque a declaração dele é quase um sequestro, assim, uma coisa, um pedido de resgate, assim, né? Atestando que quer sequestrar um país, né? Que é o país que eles batem, que eles dizem que são patriotas, né? Que o Brasil acima de tudo. E eu acho que, então, todo esse movimento, acho que quando tu resgata isso, Sara, também é meio que para mostrar isso, né? Desenhar esse processo e mostrar, sim, atestar que Eduardo Bolsonaro conspira contra o Brasil, está em um outro país para conspirar contra os interesses da nossa soberania nacional e que, assim como o Congresso é inimigo do povo, os Bolsonaros são inimigos do país. Isso precisa ficar muito claro, entendeu? A gente tem que aproveitar agora que as máscaras todas estão caindo e a gente precisa ir para cima desses caras, porque o que acontece? Quem está se cacifando para disputar 2026 pela extrema-direita no Brasil é o Tarcísio, o governador de São Paulo. Pois é. E ele é o cara que saiu em defesa dessa atitude do Trump, se manifestou publicamente em defesa do tarifaço do Trump, pela questão também do julgamento do Bolsonaro, andava de bonezinho, né? do movimento do Trump, ou seja, ele também é conspiracionista contra o Brasil, e isso precisa ficar claro. Eu vi que a Sâmia se posicionou e que o PSOL entrou com uma ação justamente contra o Eduardo Bolsonaro por conspiração contra o Brasil. Então, eu acho que essas coisas estão vindo à tona, assim, e estão ficando cada vez mais claras. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.